Muito bem, voltamos ao último bloco do programa Trecho Crítico de hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2013. Você, amigo telespectador internauta, pode participar conosco. Ligue para cá, 3214 4714. Se preferir, mande uma mensagem pelo celular, 9298-2473, ou ainda utilize a nossa ferramenta da internet, a nossa linha direta. É muito fácil. Coloca seu nome, seu e-mail, sua mensagem abaixo do vídeo aí, na telinha, na página principal do Rondônia Agora, que a sua mensagem será compartilhada hoje no Trecho Crítico. Professor Peixoto, o senhor ia comentando o assunto no bloco anterior. Gostaria que o senhor concluísse o seu comentário e também falasse sobre a gestão democrática, né? Se ela é real, extensiva, e se os diretores que são eleitos agora por essa chamada gestão democrática, eles obedecem à SEDUC ou à comunidade? Tentando continuar a linha de raciocínio e concluir a minha participação, eu gostaria de dizer o seguinte, principalmente em resposta a uma colega que, pessoalmente, eu gosto muito, mas politicamente eu tenho minhas diferenças com ela, que é a professora Maria Aparecida, que foi secretária municipal de educação lá em Rolim de Moura, tá certo? Que recentemente no Facebook disse que eu só sei criticar, tá certo? E alguns colegas pensam a mesma coisa que ela. Eu gostaria de dizer o seguinte, que por trás de todas as críticas, tá certo? Há subjacente um modelo, uma proposta diferente daquilo que está acontecendo. A crítica nunca é vazia. Quando o professor Xavier faz as colocações dele por texto ou fala, para um bom observador vai perceber que ele está defendendo aquilo que ele critica, ele está querendo o oposto. Se ele critica o modelo de escola que está sendo implantado agora, é porque ele quer um modelo melhor, que funcione. A mesma coisa digo eu. A gestão democrática, infelizmente, eu vou resumir que é uma fraude. O processo foi mal discutido, a base, os professores não foram bem informados, previamente informados, instruídos, tá certo? A comunidade não foi instruída, tá certo? A lei que regulamenta isso foi feita de cima para baixo, tá certo? Veio da SEDUC para baixo, de forma tal que beneficiou inúmeros diretores da gestão CASOL, tá certo? Existe casos de escolas que forjaram uma chapa contrária para simular uma disputa, tá certo? Que nunca houve. O que aconteceu? Muitos diretores que eu posso denominar aqui provisoriamente de caçolista permanecem no governo. É interessante como tem caçolista no governo Confúcio, né? Os caçolistas de Confúcio são inúmeros, presentes em várias instâncias dentro da SEDUC, tá certo? E eles são eleitos, de fato, não para atender o pai, o aluno, tá certo? Em si, para dar ouvido. Eles são eleitos para obedecer o que a SEDUC manda. Eu disse no primeiro bloco aqui que a estrutura é verticalizada, é autoritária, e se mantém. O governador disse que quer fazer uma revolução, disse no papel que quer fazer uma revolução na educação. Deveria começar melhorando, no meu ponto de vista, o que já existe. Melhorando as escolas chamadas de tradicionais, fazendo elas funcionarem bem, fazendo com que o professor consiga dar aula. Tá certo? Por exemplo, uma das coisas que mais me aborrecia durante os governos anteriores é que eu fazia o planejamento de ensino, ia com todo o gasto a trabalhar, e tinha que parar o que eu estava fazendo para atender à vontade do diretor ou da supervisora, para ensaiar quadrilha, tá certo? Quando eu não sou ensaísta, não sou, comandar festa de auditório, como sou nenhum Silvio Santos, tá certo? Então, eu detestava isso, eu nunca comecei, nunca tive o prazer de começar, desenvolver e terminar um trabalho com meus alunos e ter resultados, porque o diretor, antes nomeado e agora eleito para obedecer a SEDUC, tem que realizar todos os projetos para ontem da SEDUC. Recentemente, na Escola Carmozina, num período da greve, tá certo? A SEDUC ligou para o Carmozina exigindo, tá certo? Para ontem, que a escola entregasse o projeto político-pedagógico. Tá certo? Do jeito que pediu, não deu tempo para papai nenhum participar, para aluno nenhum questionar e professor nenhum ver o que é que a pessoa que foi responsável fez. Atualizou datas, pegou um projeto antigo, anterior, modificou data e vai entregar. Tá certo? Que gestão democrática da gota é essa que só existe no papel e não existe na prática? Tá certo? Gestão democrática é essa que pega uma merendeira de início de carreira, tá certo?
eles impõem, escolhem a escola dele. É essa escola que vai ter ensino integral. E chega para a merendeira e diz o seguinte: agora você vai ter que trabalhar até quando outra pessoa chegar, mais do que ela costuma trabalhar, sem receber nada por isso. Nos documentos legais que incentivam os governos estaduais a promover a educação chamada de integral e a educação integral, que são coisas diferentes, tá certo? Ele pressupõe, ele diz que vai aumentar, as escolas de tempo integral aumentam a carga horária, tá certo? A hora-aula, mas sem quebrar os 200 dias letivos. Ora, se aumenta, e se a política salarial fosse baseada na hora-aula, não é certo? Na hora-aula, como é na iniciativa privada, o profissional ficaria até, de certa maneira, satisfeito, porque trabalhando 1, 2 ou 3 horas a mais do que o contrato, ele ia receber por isso. O que é que o governo faz? Prefere chamar estagiário, sem ser formado, não é profissional, tá certo? Para dar aula de xadrez, jogar palitinho, jogar porrinha, tá certo? Brincar de pega, tá certo? Por R$300, tá certo? Eu diria, resumidamente, porque o tema é longo, é complexo, exige outros programas, mas eu posso resumir o seguinte. Em termos de educação, o governo estadual poderia, primeiro, melhorar o que existe para depois tentar inovar. Mas essa inovação que ele está fazendo está transformando o que seria uma escola de tempo integral em escola de tempo esticado. A escola de tempo integral que temos é a velha escola, só que com um tempo maior, tá certo? Com os mesmos defeitos e os mesmos problemas. Verdade. Inclusive, o Francisco Costa, jornalista aqui do canal 38, Rondônia Agora TV, ele fez um excelente material na Escola JK. Não sei se dá tempo de nós assistirmos, tem como a produção, verificar, que daí vocês querem que vocês sejam testemunhas desse material, que inclusive a Secretaria de Educação, o professor falou, o diretor falou a verdade, dizendo: olha, a escola está nessa situação aqui. Estamos no projeto Guaporé, escola de tempo integral, mas como vocês estão vendo aí, ó, o campo de futebol virou uma lagoa, não tem atividade extracurricular, está todo mundo aqui, encheu de aluno, enfim. Ela reuniu o diretor, os diretores, deu uma chamada no diretor e falou: você vai desdizer o que você disse. Mas como? Processa. Diz que é mentira. Diz que a fita foi editada. Olha a opressão que existe hoje, o constrangimento e o assédio moral com o professor. Aí o Sintero ainda vem mandar uma nota até, como o senhor bem protestou, errônea, falando de um período negro que foi no governo Cassol. Pode, senhor. E é importante também frisar, Gerson, que se as escolas de Rondônia tivessem realmente gestões democráticas, teriam discutido com a comunidade de cada município a real necessidade dessa escola de tempo integral, que não vem funcionando. Eu desafio aqui qualquer diretor de escola em tempo integral a mostrar o funcionamento das escolas. O que tem acontecido é, por pressões superiores, com aquela coisa de se maquiar no papel, porque para a SEDUC, para o governo, só interessam números. Não importa a qualidade, essa que é a verdade. E o governo tem vergonha de dizer isso. Então, é importante, inclusive, que o Sintero oriente os diretores de escola para esclarecer o que é ser eleito, porque, com raríssimas exceções, os diretores de escola não sabem que foram eleitos. Por quê? Porque, ao invés de se subordinarem às decisões da comunidade escolar, a família do aluno e o aluno, eles se submetem às decisões da SEDUC sempre por imposição. É por isso que as coisas não funcionam. Gestão democrática é você discutir com a comunidade escolar as ações. E aí sim pode funcionar. Ok, o Roberto do bairro Eletronorte ligou aqui no 3214-4714. Ele parabeniza as palavras dos dois professores e diz o seguinte: no Brasil, em período de eleição, ouvimos falar em educação, segurança e saúde, mas nós nunca temos melhoras, principalmente de onde tudo começa, que é na sala de aula, com o professor, os quais antigamente eram chamados de mestre. O Manuel, também do mesmo bairro, mandou SMS para nós. Graças a vocês, os poderes públicos começaram a dar a devida importância às brigas entre alunos. Inclusive, morreu na sexta-feira
um aluno em frente ao Padre Mário. Verdade, amigo Manuel? As brigas são constantes, né, entre alunos, até meninas, moças. É realmente um absurdo. A Eliana Silva, do bairro Nova Porto Velho, ela disse que a filha dela está saindo da escola todo dia às 9 da manhã, porque está sem merenda. Que absurdo. Meus amigos, nós estamos chegando já aos finalmente, infelizmente. Nós temos 3 minutos, eu gostaria que os 3 minutos fossem usados para suas considerações finais. Primeiro, professor Peixoto. Eu falo tudo isso não desejando o mal do senhor governador, da senhora secretária de Educação ou do pessoal que comanda o Sintero há mais de 20 anos. É? Eu não sou candidato a nada, não sou nem filiado sequer a partido político algum. Tem gente que pensa que quando eu critico o Sintero, eu sou do PCdoB, que eu sou amigo do Pantera, e etc, etc, etc. Quando eu critico é porque eu quero que o meu ambiente de trabalho e dos meus colegas seja o melhor e quero que o aluno aprenda. Eu quero que o professor chegue para mim e pergunte assim, o que foi, por que meu filho não aprendeu isso ou aquilo? Ô, professor, obrigado porque meu filho aprendeu isso. E não o professor, não o pai que chega para o professor e diz assim, qual foi a nota que ele tirou? Tá certo? Quando o pai pergunta qual foi a nota, é porque ele, no tempo dele, foi educado para dar valor só um número, como o professor Xavier falou aí. Parece que o governo gosta de números. Não é o governo, não é educação de cara nova, é educação de careta nova. Né? De muro novo, pintadinho. É um túmulo caiado. Por dentro continua a velha escola de sempre. Tá certo? Que isso, tomara que no final do governo, da gestão Confúcio, ele possa parar para pensar, chamar as pessoas para discussão, que o Sintero possa, de fato, tá certo? Ouvir a base, e não os fiéis de sempre que ele chama. Eles dizem que sempre estão trabalhando com a maioria. Mas a maioria que eles trabalham é a maioria dentro da minoria. São quase 24 mil servidores da educação. Vá para a matemática, você vai ver que o Sintero não consegue reunir 60% mais um. Decida as coisas de bolo, tá certo? Não bagunça. Aproveitar o embalo da greve para aprovar as contas de 2012 da gestão do Manuel. Não deu nem a chance dos profissionais lerem o que se gastou, não. Sem falar o seguinte... O Manuelzinho, infelizmente, está aderindo ao lema do governo. Governo de cara nova, Sintero de cara nova. Vamos ver lá quanto custa a nova sede? Professor Francisco Xavier, suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade, né? E também aproveitar a ocasião para agradecer todos os veículos de comunicação de Rondônia que têm permitido a participação da gente no sentido de lutar, de questionar, de exigir das instituições públicas de Rondônia a educação de qualidade que se quer. E como forma de finalizar minha fala aqui, eu quero sugerir ao governador e à secretária de Educação que tenham mais respeito, mais zelo pelo Conselho Estadual de Educação, que é o órgão que tem a atribuição de auxiliar e de orientar na elaboração das normas da legislação. Que o governo de Rondônia respeite a própria campanha que fez, e que o governo da cooperação não seja somente de propaganda, não seja só no papel, que efetivamente tenhamos a escola em tempo integral, mas que, sobretudo, se oportunize aos alunos, à família do aluno, a estrutura necessária, a estrutura decente, para que nós tenhamos a possibilidade de pensar numa educação realmente de qualidade, numa educação que possa formar, de fato, pessoas críticas, para que nós possamos pensar num governo e numa Secretaria de Estado que não pratique a hostilidade, que não pratique a retaliação, que seja efetivamente democrática, não somente pressionando os diretores e coordenadores regionais, mas abrindo um debate com a sociedade de Rondônia para que nós tenhamos um governo melhor. E deixar aqui nosso abraço, nosso carinho e nosso respeito a todos os profissionais da educação de Rondônia, incluindo o pessoal da assessoria da SEDUC. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Eu quero desejar um bom dia a todos. Fiquem com a programação da Rondônia Agora TV, canal 38, ao meio-dia, Jornal Interativo. Muita violência. Um cidadão matou um ciclista completamente alcoolizado, tentou fugir, mas a polícia prendeu o cidadão. Acompanhem também às 17 horas o Jornal Interativo, segunda edição. Eu fico por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.